Só tinha eu mesmo, por isso que eu tava vivendo. Não é mágica, não apareceu Aham. agora. Tcharam! Cheguei. Pois é. Então, é muito importante isso que você falou, assim, por exemplo, eu tive uma filha prematura, né? E eu realmente tinha muito medo de perder o bebê. Eu tinha tido um aborto antes e já engravidei com até algumas alterações hormonais, então fiquei com muito medo de não poder engravidar. Então, assim, minha gravidez foi terrível, né? Foi o tempo todo eu me passando muito mal, eu muito mal. E quando eu ia para o médico, fisiologicamente eu não tinha nada, nem anemia, eu Uhum. não tinha nada. E eu parei com 33 semanas, tanto que ela nasceu sem nenhum problema, né? Uhum. Ficou 29 dias internada porque ela tinha, eu não sei se na época se era PLV, se era intolerância, enfim. Os diagnósticos não eram tão precisos e tão rápidos como estão hoje, embora só são 5 anos, mas as coisas avançam muito na saúde. Uhum. Então, assim, mas foi uma gravidez muito difícil para mim. E realmente, com certeza, foi uma distorção emocional. Com relação à amamentação, eu já não tive dificuldade. E olha que tudo favorecia para que eu tivesse. Exato. Olha como é interessante. Por conta, O que por conta da prematuridade, né? da prematuridade, por conta do bico do seio de ser muito grande, no caso ela é muito pequena, então é um bico muito favorável, ela é muito pequenininha. Então tudo favorecia para que não fosse, que não fluísse. E já fluiu maravilhosamente bem, porque eu não tinha dúvida de que eu conseguiria. Isso para mim é uma coisa muito Uhum. tranquila. Minha cabeça nunca nem foi uma questão amamentar. Para mim, isso Uhum. nunca passou pela minha cabeça assim, eu vou ter dificuldade. Não, era muito tranquilo. Eu vou colocar no peito e vou amamentar e vai fluir. E eu vou ter muito leite. Por quê? Porque na minha família existe uma história de que as mulheres são bem-sucedidas na amamentação e de que tem muito leite na amamentação. Então, É vem lá, isso. né, do inconsciente, vem do coletivo, né, da minha história, né? Então, para mim, foi tudo muito tranquilo, foi perfeito. Né? Então, realmente, essas mensagens que são dadas para a gente na vida inteira vão sendo ali coladas, né, Ficam na nas nossa nossas cabeça, memórias, né? nas É nossas igual memórias. divertidamente. A gente cria uma E, referência, né? A nossa exato. referência, ela é como se fosse um Google, a nossa mente. Acontece E algo e psh, ela vai lá buscando. acessa. Isso. E eu acho muito interessante que a minha filha, quem me acompanha aqui, vê que ela me acompanha muito em alguns atendimentos, ela vai, né? Ela vai comigo para as palestras. E às vezes ela fala assim, aqui tem uma mamadeira, mas a mamadeira não pode dar, né, mãe? Porque não é legal, porque o bebê, quando ele mama na mamadeira, ele larga o peito. Aí ela dá o peito pra boneca e fica, vem mamar no seu peitinho. Aí eu fico pensando assim, não, pra ela vai dar show de bola na amamentação dela, porque É. para ela, a mensagem que é passada para ela o tempo inteiro, Hum, a amamentação é uma coisa muito tranquila. é. É isso aí. Oi, Jarbas. Boa noite, Jarbas. Então, eu também concordo com isso. E uma coisa que você falou sobre essa questão da gestação, né? Que você teve uma gestação desafiadora e que foi todo um processo que fisiologicamente você não tinha nada, nos exames não davam nada e tal e tal. Para você chegar até 33 semanas, um dos hormônios, né? Que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, que é um hormônio que é um hormônio inflamatório, né? Na verdade, é como se a gente tivesse que lutar ali de alguma maneira, tem algo acontecendo e ele libera esse hormônio que é para a gente combater algo, mas não tem nada. Então, esse hormônio é um hormônio que é liberado quando a gente está com a sensação de ameaça, não é? Mas só que nem sempre essa ameaça ela está realmente acontecendo, né? Como a gente falou, a mente não difere o que é real do que é imaginário. E o hormônio do cortisol é um hormônio que é liberado pelo bebê perto de engatar o trabalho de parto. Então, se a mulher ela fica muito estressada durante a gestação, existe uma tendência a essa gestação ela acabar indo um pouquinho, né, mais cedo, findando um pouquinho mais cedo, por conta do próprio estresse. Porque acaba que libera esse hormônio do cortisol. Tanto que algumas mulheres que trabalham em situações assim de muito estresse, elas são afastadas do trabalho, né? Trabalham tipo uma questão de um pronto atendimento, ou trabalham em algo assim onde ela tem muita questão com estresse, muita liberação de adrenalina, elas precisam ser realmente afastadas do trabalho para evitar essa questão com a gestação. Então, isso é muito importante. As coisas que a gente pensa durante a gestação, que a gente alimenta durante a gestação, ela vai causar uma reação bioquímica no nosso corpo. E o nosso corpo, ele está recebendo a mensagem da mente o tempo inteiro. Né? Tudo que você pensa, o seu corpo ele tem uma resposta.
É por isso que tem aquele ditado, né? A mente ordena, o corpo obedece. Então, mesmo que exista aí uma possibilidade das coisas não darem certo, quando você pensa que vai ser bom, né? Que a minha amamentação vai ser tranquila, não é que todo mundo aprende a amamentar, por que eu não vou aprender? Todo mundo tem um parto normal e as mulheres que vieram antes de mim, muitas mulheres pariram, por que eu não vou parir? E se armazenar também, né, de informações, né? Porque muitas vezes, se você também só ficar sem se informar, sem buscar se preparar, né, para o parto, se preparar para a amamentação, no momento em que você estiver na hora ali em trabalho de parto, já existe ali uma forte tendência do subconsciente te levar, né, essas informações distorcidas. E se você não tem informação, aí que você não consegue lidar mesmo, aí você não consegue bancar os seus próprios medos, né? Então, se Exatamente. você faz uma preparação para amamentação, a pergunta assim, eu tenho que preparar meu seio para amamentar? Não, você tem que se preparar para amamentar. Você tem que se preparar para amamentar. Você tem que entender como funciona o processo da amamentação para quando a prática chegar, você simplesmente não ceder àquela pressão da sociedade, muitas vezes, ou o medo não chegar, porque o seu racional vai estar ali, não. Tem um tempo da pós-dadura, tem um tempo, tem a massagem, tem a ordenha, tem que chamar a consultora. Então, se preparar para amamentar é diferente de preparar o peito. Se preparar para amamentar é igual se preparar para o parto. A gente tem que fazer isso porque o tempo inteiro, durante esses 9 meses, a gente escuta tudo. A gente Sim. escuta, e aí, ó, meu peito foi horrível, não sei o quê. E aí o parto, menina, eu tive coragem. Então, a gente está o tempo inteiro alimentando a nossa mente e de uma forma inconscientemente, né? Uma forma inconsciente, de uma forma indireta, a gente está recebendo informação e algumas dessas informações do nosso subconsciente está ali, ó, isso aqui é importante. Não posso deixar isso acontecer, ó, isso aqui. E se você não pega uma informação, né, de fato, concisa, com evidência, né, para te sustentar na hora que o medo chega, aí é que você acaba cedendo mesmo, né? Isso Exatamente é isso. importante. É saber, né, de onde vem esse medo, de onde vem o medo de amamentar, de onde ele foi criado, de onde foi retirado isso. Então, às vezes eu chego no hospital e eu pego mães com o mamilo invertido. E aí o mamilo é Hum, plano, é invertido. Aí eu chego e tem um monte de gente dentro do quarto, e um oferecendo fórmula, um oferecendo mandando botar bico de silicone, mandando comprar concha para poder fazer bico, e aí fala para a mãe, nossa, mas ela não vai conseguir, ela não, ela tem um mamilo invertido, ela tem um mamilo plano, mas ninguém chega para poder dizer, vamos tentar colocar o bebê na mama, né? E aí uhum, ela vai, o peito dela vai ficar acabado, vai ficar cheio de rachadura. E eu atendo mães que às vezes o mamilo é plano e invertido, não tem uma fissura, e a mamãe está muito bem. O peito dela é pequeno, então a gente ouve essas informações que são colocadas lá, né, é, grudezinhos na nossa mente o tempo uhum, inteiro, né? A uhum, gente não vai conseguir, porque o peito é pequeno, o peito pequeno não produz muito leite, então o peito é muito grande, como é que o bebê vai conseguir mamar nesse peito tão grande? Ele é tão pequeno, uhum, tudo, né? Então, seu mamilo é invertido, seu mamilo é plano, você fez cirurgia, sua mãe não teve leite, tudo isso é alimentado ali na mulher. Então, ninguém chegava uhum. para dizer coisa boa. Nossa, você ainda está grávida, você ainda não pariu, é porque a gestação foi de 12 meses. Você ainda não pariu. Nossa, que barriga enorme. Nossa, que barriga pequena, a minha foi pequena. É. E aí vai. Então, assim, criando medos. E eu sempre digo isso, gente, se conecta com o que é legal, para de escutar outro, Uhum, né? Se a pessoa está ali falando muita coisa, sendo muito penteira, falando muita bobagem, sai daquele ambiente. Né? Se conecta com coisas uhum, boas, porque as pessoas se conectam muito com coisas negativas o tempo inteiro. E aí, o que vai respingar em você é o negativo. Fora que a gestação é uma fase em que a gente tem, principalmente nos 3 últimos meses, me corrija se eu estiver uhum, errado, a ansiedade começa, o medo do parto. Porque no início ela tem preocupação de como vai ser o bebê, como vai ser o comportamento, como educar, como vai ser, que escola, quem vai ser a babá. Quando chega no final, o bicho pega. É o medo de parir, uhum. o medo da veia de parto, é o medo da contração, da dilatação. Né? Nesse momento, De nem não tem entrar em trabalho pesquisa, de parto, não tem e é trabalho de tanta parto. coisa. Exatamente. Então, se você ficar conectada com pessoas que estão ali buzinando e soando, soprando no seu ouvido, só coisas negativas, você vai se conectar com isso, se apegar a isso, porque a gente só vê o lado vazio do copo, é uma verdade, a gente tem essa tendência a só ver o lado negativo. E aí, pronto, vai tudo por água abaixo. Então, se você precisa, o que você precisa é de
se empoderar de informações, estudar, ir para palestras, rodas de gestantes, né, de parto, tem doulas que fazem as rodas, fazem encontros, palestras, ler, né? Mas também não é tudo que a gente lê, porque a internet está aí, tem informação para todo tipo do que você quiser ouvir. Então é muito Uhum. engraçado. Tem mães que elas têm muito problema, elas têm leite pra caramba e elas não conseguem amamentar. E aí, quando elas me mandam print, é só as coisas da negativa. Ela tem tanta Uhum. informação na internet, mas ela só se conecta com o que é negativo, né? Então, Uhum. É a questão do olhar, né? Quando a gente tem uma tendência, um viés realmente a olhar o mais negativo, é assim, né? Que de alguma forma a gente vai enxergar todo o resto, né? Como diz, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. O mundo é visto de acordo com a perspectiva de cada um. Então, e agora essa questão mesmo de deixar para os 3 últimos meses, né? A mulher, ela vai, ela passa lá um monte de, né? Resolve enxoval, resolve isso, resolve aquilo. Quando chega no último trimestre, é que ela vai pensar em parto. E, na verdade, ela já está pensando nesse parto muito antes. Porque ela não está pensando, mas ela está sendo sugestionada o tempo inteiro. Sempre tem um para contar uma história. Todo mundo sabe o quanto é engraçado como toda mulher, quando está grávida, vira um depósito de besteira, né? De lixo mesmo, assim. Porque o povo só quer falar de história ruim, de história que não deu certo. É uma ideia de querer prevenir, de querer controlar o incontrolável. 90% das mulheres, até mais do que isso, não tem nada na gestação, não tem nada no nascimento, mas sempre aquela história de algo que aconteceu, que é uma exceção, sempre é a que mais as pessoas vão focar. Então, você está ali, sim, alimentando a sua mente. É quando você chega no terceiro, né, no último trimestre, no terceiro trimestre, você já chega pela tampa, sem perceber. Você já resolveu várias coisas, você deu prioridade a tudo, mas você já chega aqui, ó, com várias ideias, com várias informações que fazem você, na hora, ficar ainda mais ansiosa. E a ideia não é essa, a ideia é você ficar cada vez mais animada. A ideia é sim, você se preparar para o parto como você se prepara para uma festa, né? Ficando cada vez mais animada para que essa festa aconteça. E até porque a jornada ela é muito mais longa do que o próprio parto. A gente passa 9 meses gestando um parto. A gente passa 9 meses pensando num parto. E o parto, quando acontece, às vezes não dura nem 12 horas, não é? Então, isso algo que a gente precisa pensar. O que eu tenho alimentado na minha mente em relação a parto? Né? E o natural, ele deixou de ser o natural, que as meninas estão falando aí, que às vezes até no hospital as pessoas chegam e ficam oferecendo fórmula. Não é por que, na verdade, isso acontece, né? Por que acontece de, tipo, ao invés de estar ali ofertando, né? Ensinando aquela mãe a amamentar, ofertando o peito e tal, já quer resolver também, né? Eu acredito que tem a demanda, né? Muitos ao mesmo tempo, muitos bebês e tudo, mas, assim, qualquer dificuldade justamente vai para a fórmula que é o medo, né? Da hipoglicemia, o medo das outras coisas, mas independente de qualquer, né, situação, o hospital tem aquele protocolo, tente resolver lá com o hospital, no protocolo do hospital, né? Vamos falar assim. E eu sei. quando você sair, você procure sua consultora de aleitamento materno, você procure alguém para te ajudar, porque é mais fácil do que você ficar ali discutindo e ficando irritada com o hospital. Porque nesse momento, o que você menos precisa é de uma irritação. Então, ok, para dar leite, para dar fórmula, ok. Mas não tenta não dar na mamadeira, pelo menos, que já facilita as coisas, né? E aí, deixa passar, deixa para alta, sabe? Deixa resolver as coisas. E quando isso acontecer, que você estiver em sua casa, pega logo o telefone e já liga para alguém, porque quanto mais cedo você procura, mais fácil é de resolver. É. Quanto mais a Eu, mulher deixa eu para já peço assim, às depois. vezes antes, né? Às vezes eu peço antes, assim, eu vou no hospital. Eu já começo a trabalhar desde o hospital. Então, às vezes ali no hospital eu já vou tentando ajudar, né? Orientar e tal. Uhum. Para tentar ficar o menos possível, vou dizer assim, crítico para quando chegar em casa. Porque quando Sim. chega em casa, a situação já está em um nível tão grande que, nossa, que fica bem Acaba complicado virando um para mim. sofrimento mesmo, né? Porque um peito rachado, um peito ferido, né? Comprometido por conta de uma pega, uma mulher cansada, estressada, com dificuldade, né? De amamentar, já tem uma privação de sono, tudo isso, né? Mas independente de qualquer coisa, o que eu posso dizer é que a mulher ela é capaz, certo? A mulher ela é Na galera, capaz de parir.
Tô vendo a galera falando, ela é é de capaz de parir, ela é capaz de amamentar. Uma afirmação que eu gosto muito de falar é essa, né? E Jarbas, até Larissa, que é pediatra e tudo, eu acompanhei o parto dela e ele lembrava isso a ela o tempo inteiro. Você foi capaz de gestar, você é capaz de parir. E no momento da amamentação, ela falou a mesma coisa. Eu fui capaz de gestar, fui capaz de parir, sou capaz de amamentar. Porque a gente tem que alimentar nossa mente com aquilo que a gente deseja e confiando no nosso corpo. Né? Porque é isso que vai fazer a diferença no momento, tanto do parto quanto da amamentação. E a história de alimentar a mente, né? De não deixar para a última hora, funciona de todas as maneiras. Tipo, eu sinto que eu tenho alguma questão, eu vou logo procurar uma ajuda. Porque se eu não procurar ajuda, quanto mais cedo eu resolvo isso, mais fácil vai ser de resolver. Não vamos alimentar o monstro do medo, né? Alimentar esse. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ler aqui, Jússi, para ver. Certo, leia. Dizendo, vou ter cuidado com o meu trabalho, então, para levar algumas coisas. Sou professora, não quero mesmo me estressar na gravidez. Nem deve, nem na gravidez, nem em momento nenhum. Trabalho nenhum paga pra gente se aborrecer. Paga só pra gente trabalhar. Tem que me preparar emocional, Edna. Oi, Edna. Infelizmente, no próprio hospital, não ajudando na amamentação. Sempre indicam uma forma mais fácil. Eu indico fórmula ou falam da gente usar a concha. Sim, já começa esse Uhum. no hospital. Iris, na verdade, o hospital já faz a introdução da fórmula, eu já passei por isso. A Luciana, tem uma turma aqui, viu? Minhas queridas estão aqui. E os primeiros dias são difíceis para a gente conseguir amamentar, ainda mais mãe de primeira viagem. Escutei hoje que minha barriga estava enorme para 6 meses. Diana, gente, até Diana apareceu aqui hoje. Que saudade de você, Diana. A Aldaci me ajudou, me salvou no hospital. Eu estava dando aula no hospital. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Eu estava dando aula no hospital, porque ela me ensinou tudinho. Oh, Opa, que legal. Isso aí eu, de aprender antes é muito bom, né, Alda? Assim, você é aprende muito bom. antes, você vai muito mais Então, tranquila. Diana, eu fui uma que eu fui atender ela bem antes, porque justamente ela estava com medo disso. Vou pegar ela aqui como Uhum, exemplo. Ela via tanta informação, que ela não queria. Ela apagou tudo da mente dela e ela falou: eu te chamei aqui porque eu quero que você me explique tudo de amamentação antes. Aí eu levei uma boneca, levei as mamas, e aí a gente fez todo um uhum, trabalho muito legal. Eu fui a doula dela e o parto dela, infelizmente, ela não conseguiu, foi uma cesariana. E depois o bebê dela ficou na UTI, eu fui de novo para casa dela e fiz o trabalho de consultoria. Os uhum. meninos lindo, enorme, amamentou muito bem. E mesmo sabendo de tudo, a gente sempre tem, né, os altos e baixos da dificuldade, não é uma receita de Sim. bolo. Algumas pessoas, e até eu falo isso, quando a gente sabe muito, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso errar nunca. Tipo, eu sou Uhum, enfermeira, então eu tenho que saber amamentar plenamente. Né? Existe uma aham. pressão em cima disso, né? Você tem que fazer certo, você tem que dar certo, porque você é uma profissional que você sabe. E cada filho é um filho. Eu atendo pediatra, eu atendo médico de todas Sim, né? É difícil para todo mundo, gente. Foi difícil para mim. Eu não era consultora de aleitamento ainda, mas já era enfermeira. E foi muito difícil. sim, Sobretudo a parte emocional, né? isso. Ter um filho não é fácil, né? Criar também uma criança, há momentos também que é difícil para mim. Às vezes eu tenho um grupo com as mães, elas falam assim para mim: ah, mas para você é fácil, você é enfermeira. Eu falo: gente, antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano, né? É difícil para Pois todo é, mundo. Meu coração com palpita certeza. igual de todo mundo. Júcia, eu queria que você falasse um pouquinho como é o seu trabalho da hipnoterapia e o Theta Healing. Hum, E como você trabalha com as sim. mulheres, você não faz a doulagem dela, mas que você prepara elas para o momento do parto, Uhum. você não sendo a doula ou elas não tendo uma doula. Pois é, às vezes acontece, né, da gestante, ou ela já tem uma doula, ou eu não sou a doula dela, mas ela se identifica com essa questão do trabalho, do meu trabalho, e me procura. Então, hoje, eu já atendo também as mulheres que querem fazer essa preparação mental para o parto, independente do acompanhamento do parto ou não. Porque o que eu percebi, na verdade, Adaci? Que a maioria das mulheres que se preparam mentalmente para o parto, elas chegam tão bem para esse parto que, normalmente, eu me senti assim, até com pouco trabalho, posso dizer assim, como doula, as gestantes que fazem, né, que aplicavam as técnicas, que faziam todo o processo ali
de utilizar as ferramentas, elas chegam tão bem preparadas para esse parto, que às vezes não dá tempo nem de agir como doula, assim, nem de estar ali tão presente como doula. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o parto, ele é para ser um momento mais tranquilo possível. Não é? Pense aí uma gatinha quando ela vai parir, uma cadela quando vai parir. Ela fica ali rondando, encontra um cantinho seguro e vai lá e vai parir. Então, o fisiológico, ele é para ser um tempo razoável, porque a mulher, quando a mulher paria nas cavernas, por exemplo, o nosso corpo funciona desse mesmo jeito, ninguém podia ficar 24 horas em trabalho de parto, né? Sujeita a um leão, sujeita a um predador ali. Então, o que acontece quando a gente elimina os medos do parto? A gente elimina a sensação e a descarga emocional negativa que vai fazer aquele corpo entender que ele precisa retardar o trabalho de parto. Porque a adrenalina, ela bloqueia a ocitocina. Então, se você vai e trabalha a mente antes, você vai com o seu subconsciente, porque existe essa diferença. Quando a gente trabalha com o parto, a gente está falando de emoção. E a emoção, ela está no subconsciente. Quando a gente, por exemplo, sabe de todas as coisas, né? Como você falou, eu sou enfermeira, mas na hora que eu estou cuidando da minha filha, eu sou apenas a mãe dela, né? Por mais que eu queira agir ali, mas no momento que você está emocionalmente envolvido, o seu padrão de comportamento é completamente diferente. E às vezes, quando a gente está na área de saúde, ainda é mais desafiador, né, assim, porque a gente começa a remeter todas as exceções, viram regras, né, nesse momento. Eu atendo muito médico também, muito casal de médicos, gestantes, assim, que trabalham na área de saúde, enfermeiros, que vêm com muito medo. Por que ela vem com medo? Porque a exceção vira regra para ela. Ela todo dia, né, se depara com algumas questões que para a gente é uma exceção, que ela sabe que é uma exceção, mas a mente dela está o tempo inteiro vendo coisas ali que acaba sendo uma regra. Então, quando ela vai para a gestação dela, ela não consegue, né, desassociar essa questão daquela realidade do hospital com a realidade da gestação dela. Então, ela passa uma gestação com muito mais medo, qualquer coisa, ela já leva para a situação mais, né, a mais desafiadora possível. E aí, quando a gente começa a trabalhar o subconsciente, a ideia da preparação é alinhar tudo que você já sabe, né, racionalmente com esse subconsciente. Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode reagir a um assalto. Mas na hora que acontece, se o nosso subconsciente não souber, né, não entender isso, ele pode reagir e a gente nem se reconhecer. Porque, tá vendo? Eu quero bater no ladrão todas as vezes que acontecia. Quase aconteceu, eu nunca fui assaltada. Mas às vezes, todas as vezes que quase aconteceu, eu fui pra cima. Eu fui xingar, eu fui bater, eu fui em cima, eu fui agredir a pessoa. Mas, assim, pois é, porque quando você está emocionalmente envolvido, você sabe que não pode, mas não é a sua razão quem fala, é o seu subconsciente. E é essa parte do parto, do parto que vai, ó, abrir ali. Se a gente leva essa reprogramação, é como o meu trabalho de preparação mental para o parto, eu falo que é como se fosse um download. Eu pego ali aquela crença, aquilo tudo que a pessoa já entendeu e levo para o subconsciente, converso com ele. O que a hipnose faz? É exatamente né, essa transferência para o subconsciente. Entre a consciência e o subconsciente, existe um fator crítico da mente, né? Que é quando a gente precisa trabalhar com essa ideia de que existe um filtro. Não é tudo que a consciência entende que o subconsciente acredita que é possível levar. Porque se ele achar que aquilo ali não vai protegê-lo, ele vai manter a primeira ideia. Então, com a hipnose, com o Theta Healing, a gente consegue atravessar esse fator crítico da mente e levar uma nova opção para esse subconsciente. Qual a diferença de um e de outro? Como é que A trabalha? diferença, todos trabalham com a reprogramação, né, de crença, sendo que com o Theta Healing a gente trabalha também com uma questão um pouco mais intuitiva, onde a gente vai acessar as crenças, mas o terapeuta ela entra num estado meditativo, onde para o Theta Healing a gente acessa a fonte criadora, o criador de tudo que é. E a partir daí a gente vai investigar determinado comportamento. Por exemplo, às vezes eu começo com o Theta Healing, o atendimento, né? Que são alguns encontros, normalmente são de 3 a 5 encontros. Por quê? Porque esse Theta Healing ele vai fazer meio que uma faxina geral. Às vezes é uma gestante que teve uma cesárea, às vezes é uma gestante que teve 2 gestações anteriores que acabaram num aborto espontâneo. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar antes e que muitas vezes o Theta Healing ele já ajuda a fazer esse apanhado geral. Com o parto, eu não trabalho. Isso, com o parto, normalmente, eu não trabalho com a hipnoterapia, que é quando a gente acessa o subconsciente para olhar os traumas.
Eu só faço isso se isso estiver atrapalhando muito a gestação. Se Sim. não, a gente vai induzir a mulher, né, a um transe hipnótico, que, na verdade, é um estado natural da nossa mente, né, o estado de transe. Para quem não sabe, a gente vive em transe o tempo inteiro. Eu entro num estado de transe quando eu assisto uma TV, e aí escuto, ouço, né, uma música e lembro de alguém, ou vou assistir um filme e começo a chorar, ele é um estado de transe. Na verdade, a gente só tem dois estados na nossa mente. Ou a gente está em transe ou a gente não está, mas a gente vive em transe, em vários momentos do nosso dia. A Mas mente está focada, é direcionada é um transe, ao transe. exatamente. E você está em transe. E às vezes está direcionado a uma coisa que não é o que está acontecendo ali. Você entra no banho, mas você não está pensando no banho, você está pensando, né? Está lembrando de alguém, você está pensando. E isso é um estado de transe. E você não está ali, mas você escolhe fazer isso, né? De alguma forma. A hipnose induz ao transe, faz uma indução através de um relaxamento para que esse subconsciente ele fique mais acessível e aí a gente possa levar essa ideia exatamente uma conversa com o subconsciente para explicar para ele exatamente o que a gente quer, né? E aí a gente faz através de uma anamnese. Tem mulheres que têm medo do parto, da dor, outros é por conta de acontecer algo com o bebê, então a gente vai levar uma nova ideia para aquele subconsciente, né? Lembrando que é uma ideia exclusiva e aceitável, ou seja, não adianta eu chegar, entrar, deixar a mulher num estado de transe e chegar para ela e dizer, não se preocupe que não vai acontecer nada. Eu não tenho como garantir isso e o subconsciente não é burro. Então, as coisas que a gente fala durante a sessão, né, de hipnose é o que é mais importante para que funcione, para que ele aceite aquilo ali. Eu posso dizer para ele o seguinte, não tem nada acontecendo agora, e se você ficar pensando em coisas que, na verdade, não são reais, o seu corpo, né, isso não vai fazer bem para o seu bebê. Isso aí ele vai aceitar. Entende? Então, Sim. são maneiras de conduzir para que seja efetivo, para que ele aceite aquela ideia e coloque aquela ideia como exclusiva, né? Além de aceitar. E aí a gente faz isso de 3 a 5 encontros. A gente faz o levantamento de tudo que a mulher pensa em relação ao parto, tanto dos desejos como das angústias, dos medos, dos anseios. E através desse levantamento a gente traça um atendimento individualizado, onde eu utilizo as técnicas que eu tenho, seja Theta Healing, tem as barras de axis que também às vezes eu utilizo durante o processo de Maravilhosa. atendimento, né? A hipnose, e aí a gente trabalha isso nessa média de 3 a 5 encontros. O ponto legal da hipnose é que eu consigo fazer a visualização criativa do parto dela, então, aquela imagem de parto, ela saindo, sofrendo, não sei o que, ela muda para uma imagem de parto feliz, ela tranquila em trabalho de parto, isso vai para o subconsciente dela e vira a referência de parto dela. E a Parto outra da parte Globo. legal, O oi? parto da Globo. Você apaga O dela o parto da parto da Globo Globo. apaga, eu deleto aquele parto, exatamente, Aldacir. E aí joga aquele parto, ela tranquila, vivenciando as contrações dela com tranquilidade, isso tudo levando lá direto para o moço que comanda tudo, que é o subconsciente. E a outra parte é o gatilho mental. Que o gatilho mental é uma maneira que a gente tem de instalar mentalmente, como se fosse um interruptor, onde você liga e desliga a hora que você quiser, e quando você desliga, você entra no live estado de transe hipnótico. E aí você pode levar a analgesia através de sugestão, você pode levar as afirmações mais diretamente para o seu subconsciente, e você pode utilizar, inclusive, desse gatilho para o resto da sua vida, porque uma vez instalado, se você continua praticando, ele funciona sempre. Então, a mulher começa a trabalhar com a auto-hipnose, que é uma coisa, inclusive, que é o mais importante, porque quem conduz todo o processo, depois que eu passo as ferramentas, é ela. Entendeu? E aí é bem legal essa parte. Assim. E geralmente o resultado é partos mais rápidos, mais confortáveis, né? Com menos sensação de dor, com menos tempo, menor tempo, né? De trabalho de parto. E independente do tempo, eu sempre falo, o tempo é muito relativo. Se você vive uma coisa boa durante 3 dias, parece que durou 3 horas. Se você vive uma coisa que não é agradável durante 3 horas, a sensação é de 3 dias. Então a ideia não é nem pensar no tempo, que acaba O tempo reduzindo também, né? o tempo acaba sendo Mas é subjetivo. exatamente, completamente subjetivo, até porque não existe tempo, né? Nem passado, nem futuro. Só existe o agora. Isso. Né? Mas É, isso acaba sendo uma consequência do trabalho de parto. Uma experiência mais positiva, uma sensação de conforto, boas lembranças, que é o que a gente quer, né? Desse parto, sim. né? Se transforma. Eu trabalho muito parecido na questão da amamentação também, que às vezes tem mulheres que elas também têm
essa dificuldade de chegar e a gente percebe que não é fisiológico, também Uhum. a distorce emocional também na amamentação. Sim, Então, sim. ela tem muito medo de amamentar, e aí eu vou tentar conversar com ela, eu faço uma consulta, e aí eu Uhum. vou identificar. Então, eu vou acessar de onde vêm esses medos. Então, algumas vezes eu trabalho com aroma, outras eu trabalho Uhum. com visualizações, com vivências, e aí elas sempre me trazem, né, dessa vivência, Uhum. retorno, o que era que estava ocasionando esse Uhum. medo, de onde vem essa barreira. Então, a gente vai Uhum. trabalhar para desconstruir. Algumas chegam a fluir, outras não fluem, mas também elas conseguem identificar por que não Sim. flui, né? Por É que que porque tá tudo dentro da gente, né? É o autoconhecimento. Você entrega a chave, né, Aldaci? isso, isso. E aí eu vou trabalhando, eu sempre digo assim, eu não trabalho com horas. Porque não dá para. Imagine você que é Uhum. lá com. Bora que eu tenho horário, o bebê tem que nascer. Não tem condições, é a mesma coisa sou eu. Nos meus também eu tenho os encontros e eu vou trabalhando a cada encontro. Claro que à medida que vão passando os dias, quando tudo vai fluindo, né, e a amamentação vai sendo tudo tranquilo, o tempo vai diminuindo. Porque essa mulher, ela já entende o que ela precisa fazer. Ela já. A ideia é essa. Eu sempre digo que eu vou atender, eu vou primeiro cheio de capacete, joelheira e tudo, rodinha. Depois, no final, eu vou tirando uma rodinha, duas rodinhas, e ela vai pedalando sozinha. E eu largo ela, Sim. algumas correndo, outras meio parando, se apoiando e conseguindo, né? Mas sempre quando elas não fluem, né, como gostariam no aleitamento exclusivo ou não flui até com aleitamento minimamente ou não tem o aleitamento, elas sempre compreendem, né, de onde vem Uhum. essa dificuldade, né? Porque assim não Uhum. é fácil, é cansativo, exaustivo. E chegar no final, elas falam, poxa, eu achei que era mais fácil. Tem muito trabalho, sabe? Quanto tempo vai levar? Eu não sei. É um trio, sou eu, você e o bebê, ou os bebês, né? Somos nós Uhum. três e que temos que nos afinarmos, e o bebê também. Então, principalmente você e ele. Eu só estou ali de mera espectadora, né? Eu chego e saio. Então, vocês é que vão se compreender. Então, se vocês ali não se encaixam, não se conectam, não flui, não vai acontecer, né? Não vai rolar. O cansaço, ele nossa, é desafiador, é ele que pode botar você para cima, para baixo, fazer com que você desista. Eu acho que com o parto, né? A questão do parto é a mesma coisa. Horas a fio de parto, você disse que ficou 20 horas de trabalho de parto? 22. 22. Imagine o tanto de cansaço que você não estava, né? Antes Uhum. de você pedir a cesariana. Então, Uhum. é medo, é exaustão, é fome, é sede, é tudo junto. Então, a mesma coisa com a amamentação, né? E é aquela coisa da gente ter a própria autocompaixão, né? Tipo assim, a gente vai até onde a gente pode ir, né? Isso, Naquele momento você tá dando o seu melhor. Então, para também não sair uma sensação assim de ditadura da amamentação ou ditadura do parto. do Você parto. foi até onde você pôde ir, né? E isso já é uma razão para se orgulhar muitas vezes. E Sim, quando você fala assim que eu percebo o quanto existe um alívio quando a consultora de amamentação chega, né, na nossa casa. Eu tive uma consultora de amamentação. E a sensação é de paz mesmo, de alívio. Aquilo que você falou sobre essa questão do ambiente, né? Do quanto isso é importante no parto e quanto isso é importante na amamentação. Eu tive que sair da casa da minha mãe, porque ela estava mais ansiosa que eu para que as coisas dessem certo. Ela estava muito triste de me ver operada. Então, tudo isso, assim, eu olhava para a cara de minha mãe, eu via ela com aquela cara de pena, sem conseguir nem me encarar, né? Muitas vezes até. E isso me machucava por dentro, porque se conectava com a minha dor. Ela via a minha dor e ela espelhava essa dor nela. E isso me rebatia de novo. Então, eu precisei sair dali e ir para a casa da minha sogra, né? Para ela, porque lá eu consegui tipo, ficar mais tranquila, até por ela ter vivenciado uma cesárea também. Eu acho que foi mais fácil. E a questão do hormônio, eles se comunicam. Os hormônios entre as pessoas se comunicam. Então, se você chega muito muito, você falou da energia, existe a questão desse campo sutil, mas existe a questão do fisiológico, onde os hormônios se comunicam. Quem chega com muita adrenalina, passa adrenalina para aquela mulher. Tanto que, como você falou da intervenção, no parto é a mesma coisa.
qualquer pessoa precisa ser convidada, às vezes, a se retirar de um parto ou a se retirar de um pós-parto. A gente vê, por exemplo, mulheres que convivem muito tempo juntas, chega uma hora que elas começam a ter um ciclo parecido, começam a menstruar junto. Por quê? Esses hormônios, eles estão ali se comunicando um com o outro, né? Uns com os outros. E isso é justamente para a nossa sobrevivência. Se alguém chega com muita adrenalina e às vezes não consegue falar, a gente tem que pegar isso no ar, a gente tem que estar alerta também. Não é? Então, assim, não tá numa festa, um corre, todo mundo sai correndo, né? Então, a coisa que acontece, que é natural da nossa sobrevivência. E outra coisa que eu acho muito importante a gente lembrar sobre o que você falou, sobre, eu não tive leite, minha mãe não teve leite, eu não vou ter leite. A mãe, né, as pessoas mais próximas, elas funcionam para o nosso subconsciente como figuras de autoridade. São nossas referências, né? Então, assim, às vezes a gente escuta isso também, às vezes, de um médico, né? Então, quando você chega, tipo, uma enfermeira chega e fala assim, não, mas isso aqui é assim, isso aqui é assim. Você é uma figura de autoridade para aquela mulher também. Então, ela se sente mais tranquila. Não, a enfermeira, né, falou que é assim, a consultora falou que é assim. Então, isso ajuda bastante no processo. Porque o nosso subconsciente, ele consegue identificar isso. Assim. Se um médico me diz tal coisa, então o médico está certo, né? E aí a gente começa aquela sugestão, ela vem mais fácil para a gente acata como uma verdade por ser uma figura de autoridade. Então, a mãe que disse, não, você não vai amamentar porque eu também não consegui amamentar, não é? Ou você não vai parir porque eu também não pari. Eu estava conversando hoje com uma menina que ela pariu antes das 41 semanas e ela tinha me procurado no Instagram para perguntar algumas técnicas naturais de indução. Aí eu passei para ela. Ela pariu antes das 41, mas ela disse que já estava esperando induzir com 41, porque na família dela ninguém paria. Eu falei, ninguém paria, isso é conversa aí, porque ninguém esperava a hora de parir. Até porque uma gestação pode passar de 41 semanas, né? E ainda bem que ela chegou antes das 41 a parir. Mas, enfim, essa questão da figura de autoridade, ela é outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Principalmente quem vai acompanhar a gestante, para ter cuidado com o que fala. Para não bloquear, né? Pois E uma é. coisa sobre a questão do conforto da consultora, né? É muito engraçado que às vezes eu recebo ligação assim, é porque eu tô aqui, ele liga sempre chorando, né? Desespero. Eu tô aqui com o peito muito ferido, eu tô com muita dor, não tô aguentando. Aí quando eu chego lá e falo, nossa, Saudacim, mas você é uma pessoa maravilhosa. Só de eu te ligar eu já consegui amamentar. Eu falo, nossa, eu queria ter esse poder. Não é, Tá tudo é porque aqui, né? tá tudo aqui. Ela simplesmente entende que ela ligou e contratou alguém. Você me contratou porque sabe que dá certo. Normalmente, quando eu vou, é porque a amiga fez comigo e foi muito bom. A prima, a irmã, uma conhecida, né? Fez comigo, a paciente, ou outra paciente da médica dela que me indicou também, e a médica já deu uma referência legal de mim. Pronto, isso aí já é suficiente. Você entende Ela como já seu coloca, agora vai dar certo. Agora eu agora, consigo. agora eu consigo. Pronto, beleza. Aí eu chego, pronto. Aí eu chego. A única coisa que eu falo, sempre eu escuto o que a pessoa me diz e eu sempre tento mostrar, Ju, se me colocar no lugar de só mostrar para ela de que ela sabe fazer. De que eu só estou ali meramente para reforçar o que ela já sabe, porque ninguém é uma página em branco. Né? E aí ela já leu alguma coisa, ela já entendeu alguma coisa dessa gestação, até as que não leram nada, que não estudaram nada, mas elas eu sempre digo, vocês têm um instinto materno, bora buscar ele aí, que ele tá aí dentro, bora cavar. E aí elas começam a fazer, eu digo, tá vendo que você sabe? Tá vendo que você sabia já? Só precisava que alguém te... mas o tempo todo estavam me dizendo que eu não sabia. Exatamente isso, você tem que se conectar com o que você sabe. Então comece a acreditar. Essa questão do preparo, do parto que você fala, eu sempre peço para elas assistirem a trilogia do documentário do O Renascimento do Parto, 1 e 2. Renascimento. Acho muito importante, né? Para não caírem nas armadilhas de uma cesárea e para perceberem como elas têm que se conectar com isso. E eu gosto muito também do documentário chamado Real, você deve conhecer, O Poder da Mente. Eu acho maravilhoso. As minhas mamães, quando estão com dificuldade de amamentar, sempre falam, vai lá, assiste lá o Real para ver. Tá tudo na cabeça, tudo tá dentro da É gente. isso mesmo. Então, é você com você. Ninguém pode dar o peito por você, nem sua mãe, nem seu marido, nem ninguém. Então, às vezes o marido está lhe dizendo que ela não vai conseguir. Mas ela não consegue e tal. E eu converso com esse pai. Vamos conversar com esse pai. Vamos ver lá. E pai, você amamentou? Isso interfere? Uhum. Você mamou? Não
sei. Cadê sua mãe? Tá aí? Tá. Então, mãe, como foi a sua amamentação? Nossa, eu não conseguia, eu não tinha leite. Esse pai já traz essa informação. Para Uhum. ele, para ele, amamentar é difícil, porque a mãe dele não conseguia É. amamentar ele. Ele era um bebê que ele não conseguia amamentar, né? A Que ele irmã, quer resolver. Pai é e prático, quer resolver. Então, assim, não tá conseguindo, aí não aguenta ver a mulher lá querendo e tal. Não, você tem que esquecer isso. Aí já quer levar a mulher para, né, desistir, porque vai dar um sossego, né? Para ser a então, praticidade, assim, ele quer fugir do desconforto. existem pessoas na casa que, às vezes, na família, ela não conseguiu. E são pessoas que, essas pessoas, às vezes, têm um poder de persuasão, ou então uma autoridade mesmo, pela questão da hierarquia, né? Então, é a irmã mais velha. A irmã mais velha não conseguiu, Uhum. todos os demais não vão conseguir. Então, assim, pronto. Ela não conseguiu e aí ela reproduz aquilo. Então, dentro dela, talvez, exista uma necessidade de reforçar de que ninguém também consegue. Mas isso foi a história. Uhum. A sua mãe não conseguiu amamentar o seu irmão, mas você, ela conseguiu. Por quê? A história dela, naquele momento da gestação dela, foi uma. Pois é. Não, com você é outra. Às vezes o irmão não é do mesmo pai. O irmão é de um pai diferente. Então, a relação era uma, a relação era outra. Ou às vezes é a mesma relação, mas que se comportava de uma outra forma, né? Com a mesma mãe, com Sim. o mesmo pai. Então, a história de cada uma, gente, é a de cada uma, É né? única. É única. É Então, isso não se mesmo. conecta com essas coisas, se conecta com você. A sua história é o quê? Você quer o quê para você? E segue isso e vai em paz com o seu coração que vai dar tudo certo. No É isso parto, aí. na questão, para a vida. Justo, vamos encerrar. A gente já fez uma hora Sim, aqui. Preciso desligar, voltar e desconectar, porque foram várias conexões e com conexões. certeza. Mas, enfim, fluiu. Tem alguma coisa que você queira dizer que eu não abordei ou que você não teve tempo de colocar aqui? Não, já dá só agradecer mesmo. Acho que a gente já passou algumas informações aqui muito importantes. Né? Sim. Tá tudo na mente e a gente precisa lembrar disso. Se eu puder deixar assim, uma dica final, é dê foco naquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Porque tudo que você pensa, tudo que você foca, se expande. Então, não adianta você não pensar em aquilo que você não quer, porque a imagem que vai chegar para o seu subconsciente é exatamente a imagem de você realizando aquilo. Então, assim, eu não quero pensar em ter dificuldade de amamentar, mas se eu falar isso, eu já vou me ver com dificuldade. Então, assim, eu me vejo tendo um parto tranquilo, eu me vejo amamentando meu filho com tranquilidade, né? Eu sou capaz de parir, né? Eu fui capaz de gestar, eu sou capaz de parir e sou capaz de amamentar. Então, trazer isso para alimentar a mente com aquilo que quer. E se você de fato percebe que você está pensando em algo diferente, cancela, sabe? Eu sempre falo, ó, cancela. O Teta Healing fala, cancela, 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 Traga lá. 3 vezes e volta a focar naquilo que você deseja, né? Minha filha hoje já sabe. Tipo, então uma coisa lá, cancela, 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 eu fiz cancela. É focar naquilo que a gente quer, porque não adianta. E se não conseguir, não tem questão de se não conseguir. A gente não vai controlar o que não dá para controlar. A gente tem que entender que quando eu penso em coisas boas, o meu corpo responde positivamente a isso. E isso alimenta o meu subconsciente e o meu subconsciente vai trazer a resposta certa para o meu corpo, que vai responder bem, e isso vai virar esse ciclo, né? Legal. E o contrário também acontece. Então, sai do foco, não foca no que você quer, naquilo que você não quer, foca naquilo que você quer. Pensou, o medo chega, cancela e volta a focar no seu desejo. Seu atendimento, ele é domiciliar? Todo domiciliar? Porque eu vi também que é virtual, né? Aham, eu atendo online, mas eu atendo numa sala de atendimento também. Eu atendo É, na Tancredo Neves. Eu tenho tá. um consultório. Onde é que fica o Fica, consultório? Fala fica pra lá no gente. Guimarães Trade, Sim, sala 710. É perto do Shopping Salvador ali. Bem pertinho. na sua Viu? página Qualquer coisa. tem tudo lá, né? Tem contato, tem direct, tem tudo. Tá. Eu vou Viu? Eu disponibilizar. agradeço também, viu? Obrigada a você. Agradeço pelo convite. Você é ótima. Assim, a gente se encontrou, né, rapidinho ali em Taline, mas já namorava você há um tempo. Fiquei muito Obrigada. feliz pelo convite, viu? Bom, eu fiquei muito feliz, assim, de conhecer a Júlia. Já conhecia o trabalho de Júlia também, se conhecia das redes sociais, mas às vezes a gente não se conhece pessoalmente. Uhum. E foi muito engraçado, porque quando eu estava finalizando o atendimento de uma paciente que era nossa, né? Aí eu fiquei Uhum. saindo, arrumando minhas coisas, ela foi chegando, e ela falando, não, porque o bebê, ele tem que ficar junto da mãe, é como compartilhada. Eu, ai, corações pra ela, tadinha, meu Deus, se abriu pra ela, eu falei, nossa, que fofa! Ela só veio reforçar tudo que eu
tudo que eu falo. Que Pois maravilha. é, né? Amor à primeira vista, a vista não online presencial. Mas foi muito maravilhoso. Adorei assim, te conhecer pessoalmente, energia maravilhosa. Cabelo lindo, gente cacheada, ela é maravilhosa. Oh. Conversar, adorei Vamos, te a gente vai conhecer. marcar aí alguma coisa, né, junto, assim, vamos fazer um evento, assim, tá na hora de sair dessa tela aqui, pra gente Vamos, conseguir se vamos abraçar entrar para mais. se ver pessoalmente, tá? Foi um prazer. Isso. Eu vou disponibilizar esse vídeo, né? Vou começar a alimentar o meu canal. Então, vou Hum, dar esse vídeo e aí eu vou mandar nos stories quando é que ele vai estar disponível, tá? Para quem perdeu a live perceber. Hoje eu estive aqui com o Júcio, a gente falou sobre o medo de parir e o medo de amamentar, a história desses medos, de onde eles vêm. Então, não percam, vão lá assistir o vídeo. Quem chegou no finalzinho agora, tá? Um beijo, gente. Boa noite, Júcia. Muito obrigada, viu? beijo, obrigada. Tchau, 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 gente. O poder tchau. é de Tchau. vocês, né? Exatamente. Isso. Boa noite, pessoal. Tchau.